Voltamos a conversar com o coordenador do Laboratório de Biologia e Conservação de Aves Neotropicais da UFAL, Márcio F. Professor, quer dizer que antes desse trabalho não havia nenhum estudo feito aqui em Alagoas sobre essa riqueza que nós temos em Murici? Nenhum trabalho de médio e longo prazo e um trabalho mais intensivo. O que acontecia é que pesquisadores do Brasil inteiro e do mundo vinham aqui esporadicamente, faziam suas expedições curtas e levantavam informações importantíssimas. Descobrindo espécies raras também? Inclusive na década de 80, 90 foram descobertas 3 a 4 espécies em Murici, e foi a partir daí então que Murici ganhou um status internacional de importância para a conservação. Então é um trabalho intensivo de monitoramento mensal, aí nesse caso é o primeiro estudo nesse sentido. Agora, qual é a importância de realizar esses estudos com aves, professor? Bom, as aves são excelentes bioindicadores, determinadas espécies são topo de cadeia alimentar, gaviões, por exemplo. Então, se a gente encontra algumas espécies que são restritas a determinados requisitos ambientais necessários para a sua sobrevivência, a gente consegue ainda ter uma ideia de que aquela área está conservada. Se essas espécies desaparecem, é sinal que aquela mata não vai bem. Então, as aves têm a sua importância de bioindicador nesse sentido. Elas servem de indicador para uma série de outros parâmetros com relação à natureza. Porque um gavião que vai comer pequenos roedores, outros mamíferos, então a gente vai saber que se existem gaviões, então existe todo o alimento disponível para ele. Então é sinal que a mata está boa. Se essas espécies desaparecem, então é sinal que a mata também está ruim. Então ela serve como indicador. E a partir daí é importante porque essa região, com essa quantidade de espécies endêmicas que existem e ameaçadas, que Murici hoje é considerado uma das áreas mais importantes das Américas para a conservação das aves. Então, a partir do momento que a gente começa a conhecer mais a fundo a necessidade dessas espécies, o que elas precisam para sua sobrevivência, a gente consegue tomar decisões de conservação mais adequadas. Qual a melhor área para que ela possa ter a sua população crescendo, o que ela precisa para se alimentar, como é que é seu ninho, quais são os predadores, quais os impactos negativos, para a gente poder ir aos pouquinhos consertando isso e dando condição dessas espécies, então, se manterem. E consequentemente, inclusive, políticas públicas na área, né, professor? Sem dúvida. A área onde a gente trabalha é uma estação ecológica federal, que apesar de estar apenas só no papel, ainda precisa ser indenizada para que as ações realmente sejam eficientes, mas a gente já está coletando dados para, na hora que a gente precisar tomar decisões, a gente poder ajudar a que essas decisões sejam realmente mais eficientes para a conservação daquelas espécies. Perfeito. Quantas espécies existem nessa região, nessa macro-região, no centro Pernambuco? O centro Pernambuco de endemismo tem autores que dizem cerca de 470 espécies. Isso é muito, é pouco em termos de ornitologia? Não, é considerável. É quase que mais da metade das aves existentes da Mata Atlântica, inclusive, são registradas aqui no Nordeste. Quer dizer, se a gente consegue conservar esse pedaço do centro Pernambuco, a gente está conservando mais da metade das aves que existem em toda a Mata Atlântica do Brasil. Quer dizer, um volume muito grande em termos de aves. Para essa mata que a gente está trabalhando, que tem mais de 1.000 hectares, a gente está trabalhando... No caso, a Mata de Murici, não é? A Mata de Murici, a gente está trabalhando apenas num pedaço dessa mata, em 2 anos nós estamos com 130 espécies. E a cada expedição que a gente vai, a gente acha mais 130 espécies? De aves. De aves. Dessas 130, 37 são endêmicas do centro Pernambuco. Só acontecem nessa região. Nessa região. Só e 33 espécies dessas são ameaçadas de extinção. Então a gente está trabalhando com um volume bom, e quase todas as espécies ameaçadas que ocorrem aqui na Mata Atlântica, a gente está tendo condição de capturar, de medir, de observar. Então, voltando ao monitoramento, como é que é feito? A ave é capturada, o que acontece com ela após a captura? O monitoramento é um trabalho de médio e longo prazo. Então a gente quer trabalhar aqui 10, 15 anos para a gente poder ter tendências da população da espécie. Então, são 2 linhas de trabalho. Uma delas é coletar informações sobre a saúde da ave. Então, a gente captura a ave, com ela na mão, a gente toma algumas medidas de pico, tarso, asa, cauda, peso, para a gente ter uma ideia de saúde dela e poder comparar machos e fêmeas, para a gente ver a diferença, porque nem todos têm uma plumagem diferente, o macho é colorido, a fêmea não. Para a gente poder comparar com as populações do sul e sudeste, ver se realmente são a mesma espécie ou não. E para a gente também, depois da captura, a gente coloca um anel, que é conhecido como anilha, que passa a ser uma forma da gente identificar essa espécie, um marcador para o resto da vida.
né? Então a gente coloca uma anilha metálica e algumas anilhas coloridas. Então a gente consegue recapturar essa ave ao longo do tempo e a gente vai poder ter ideia de tempo de vida dela, como que ela se desloca dentro da mata, se ela sai de um fragmento para o outro. E nesses 2 anos tem conseguido recapturar as aves? Sim, a gente está variando em 8 pontos da mata e a gente tem recapturado vários indivíduos que foram marcados num ponto e são encontrados em outro. Então a gente consegue definir o território que ele precisa para a sua sobrevivência. Certo. Agora, a inexistência de uma base dificulta um pouco o trabalho, né? Porque o trabalho hoje é com barraca, tem uma dificuldade de acesso. Quais são as dificuldades para fazer esse trabalho? Essa parte de barraca, para o biólogo, ela é muito comum, né? Para a gente não chega a ser uma dificuldade, mas para o trabalho é porque a gente precisa acompanhar essas aves durante o ninho, por exemplo, a gente precisa acompanhar de 3 em 3 dias. Então é difícil a gente voltar para Maceió e ir para Murici de 3 em 3 dias. Quem conhece Murici sabe que é a tradição de chover muito essa época do ano. Principalmente nesse período de maio, a gente vê grandes cheias lá há 2 anos, desastrosas. É uma área muito alta, 400 a 600 metros de altitude, então carro comum não chega, tem que ser um carro tracionado. E se está chovendo, aí não chega nem de jipe. Né? Então a gente está acampado, muitas expedições no ano passado que choveu bastante, a gente teve que abortar a expedição, alunos ficaram presos o dia todo para tentar sair, porque é realmente difícil. Então, daí ter a base ser tão importante. Aí a ideia dessa base, a gente está trabalhando numa mata, que é a principal área de trabalho, a gente conseguiu o apoio da CBTU e conseguimos dormentes que vão ser reutilizados, e a gente vai construir uma casinha lá em cima, né, ecologicamente correta, com a ideia de abrigar os alunos durante esse período. E que eles possam passar um tempo de quanto tempo aí lá? A gente pode manter o aluno lá direto, com energia, com banheiro, com tudo, e a gente só levar, trocar o aluno e levar alimento de 15 em 15 dias, por exemplo. Então a gente consegue manter um monitoramento quase que diário dos dados. Das aves. Professor, mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais um pouco dessa conversa com o professor Márcio F., falando sobre as aves raras do Nordeste brasileiro. Conhecer? Volta já, não sai daí.